Então a gente atua dessa maneira e aí a gente tá com alguns projetos em andamento que... Daqui a pouco tem alguns vídeos também Claro, pra gente vai mostrar daqui a pouquinho, então vídeos para vocês conhecerem um pouquinho mais do que o Aron está comentando. Aron, quais as particularidades da relação entre organizações, governo e a população? Essa é uma relação... É um tema bastante complexo porque os interesses desses três atores sociais, eles parecem ser conflitantes no primeiro momento, mas eles têm total sinergia, né? Se a gente for olhar por um prisma de que está todo mundo querendo desenvolver, né? Todo mundo querendo conseguir fazer com que as ideias sejam levadas adiante e que a gente consiga ter um entendimento de que isso é o desenvolvimento social. Então, na verdade, a grande complexidade está em a gente conseguir conciliar os interesses desses atores, né, entre empresas, governos e a população, de forma com que a gente entenda quais são as necessidades de cada um para conseguir costurar. Como é que vocês facilitam essa comunicação? Isso é caso a caso, isso depende, cada setor que a gente vai estar inserido para conseguir desenvolver vai ter a sua particularidade de entendimento. Então, se for um projeto que está voltado para a área social, a gente vai ter um entendimento do que a gente vai estar querendo desenvolver dentro dessa área social, o que o governo está alinhado em termos dessa política, o que a empresa que a gente está atendendo vai estar querendo, qual é o interesse dela nessa relação e qual é o interesse do público que a gente vai estar querendo envolver para conseguir desenvolver um projeto que tenha relevância, né? Então, é muito particular a análise que tem que ser feita para conseguir desenvolver qual é a melhor estratégia, né? Você pode citar algum case de sucesso? Com certeza, com certeza. A gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo que se chama Transvenção Lab, né? Esse é um projeto que... Nós temos vídeos. Nós temos um vídeo que está aí, que é um projeto em que a ideia dele é desenvolver um Media Lab, né? Um Media Lab é um espaço de experimentação, de criação de experimentação, que faz o cruzamento entre três grandes áreas de conhecimento, né? Que é a arte, a ciência e a tecnologia. Então a ideia é, através de um grupo multidisciplinar que a gente convida para participar, se fomentem projetos, criações de projetos, de ações que fazem o cruzamento dessas três grandes áreas. A ideia qual foi? A gente inscreveu esse projeto num edital do governo federal, ganhamos o edital, o projeto foi contemplado. Então esse projeto ele vem de uma série de desdobramentos de estudos que a gente vem desenvolvendo, uma inquietação nossa, no primeiro momento, em que a gente submeteu um projeto a uma linha de financiamento de edital, de prêmio do governo federal, ganhamos, e hoje a gente está articulando interesses da indústria e do setor privado em cima dessa iniciativa, e a gente tem conseguido bons resultados e um interesse muito grande nessa área, porque na verdade as empresas que estão interessadas em se aproximar desse tipo de iniciativa, elas estão interessadas em entender novas metodologias de pesquisa e desenvolvimento para os seus produtos, para os seus serviços, para os seus processos. Então, a partir do momento que elas se vinculam com essa iniciativa, que é um grupo que está totalmente comprometido com uma criação experimental, com novas ideias, com coisas que não existem, que se fomenta uma criação sem comprometimento de entregas comerciais no primeiro momento, isso é muito interessante para o setor privado porque areja bastante, né, o modelo como eles estão acostumados a pensar em inovação. Então, aí é um exemplo clássico do que está acontecendo atualmente, em que a gente está conseguindo fazer a costura aí desses três atores sociais, né? Então, as empresas, governo e a população. Eu queria colocar um vídeo, então, da Transweb, para você conhecer um pouquinho. Se tiver no ponto, pessoal da Switcher, eu gostaria de ver o vídeo, então.
Agora, nós estamos conversando com o Aron, do grupo Nômade. Aron, o Nômade também tem um braço mais autoral, núcleo independente. Fala um pouquinho sobre a proposta desse grupo independente pra gente. Esse é o nosso núcleo de trabalho em que a gente desenvolve metodologias de relacionamento para entender como que a gente pode levar uma proposta, que é uma inquietação no primeiro momento do grupo. São projetos autorais, que não estão vinculados com nenhuma marca, com nenhuma instituição. Então a gente faz pelo prazer da criação esse tipo de projeto e de núcleo, mas claro que a gente tem todo um comprometimento de análise e de estudo de metodologias para saber o que nos interessa e o que não nos interessa para estar aplicando aí sim em projetos comerciais para atender marcas, né? Então, esse é um núcleo em que a gente funciona de uma maneira independente, como o próprio nome sugere. Então a gente está permanentemente indo atrás de pessoas interessadas em estar compondo esse grupo junto conosco. É um grupo aberto, em que a gente funciona como uma ideia de um hub, né? Em que a gente é o centro desse hub, ou melhor, não é o centro, porque o centro na verdade ele não existe. Então a gente está permanentemente convidando pessoas para estar integrando esse grupo, para nos ajudar a compor e a desenvolver ideias que a gente está com interesse de estar levando adiante, né? Então essas ideias elas estão obrigatoriamente focadas no desenvolvimento de inovação social. Então são projetos, são ações que têm uma implicação direta com a cidade, né? Então a gente tem essa preocupação de estar criando projetos para inserir num contexto do urbano, no contexto da cidade, e não só inserir no contexto da cidade, mas como que as pessoas vão estar interagindo com essa proposta, para que a gente entenda se a metodologia funciona, se não funciona, como é que a gente ajusta. Então, é um projeto que vai acontecendo de forma processual, ele é experimental, porque ele nos permite entender o que está por trás, o que a gente pode aprimorar. Então, é um processo bem gostoso de desenvolver nesse sentido. Isso é legal. E as empresas privadas, elas podem fazer intervenções urbanas que beneficiem a população de alguma forma? Isso até essa ideia da intervenção urbana até é um conceito em que a gente buscou uma atualização, em que a gente coloca um novo termo para isso, né? A gente coloca a ideia da transvenção. Então, a diferença básica entre a intervenção e a transvenção é que a intervenção ela vem para chocar, né? Ela vem com uma mensagem que muitas vezes ela é top-down, ela não tem uma linha de diálogo. Então, ela é o choque pelo choque, né? Já a transvenção é uma nova lógica de ocupação urbana, é uma nova lógica de propor relacionamento, porque ela está muito mais aberta, né? Ela precisa de uma abertura e de um diálogo com as pessoas para entender como é que funciona esse processo de inserção de alguma proposta nas ruas, né? Então, claro que empresas podem fazer, e aí a gente passou por uma experiência recente na cidade de Porto Alegre, que foi o movimento da Cow Parade, que são aquelas vaquinhas que eles colocam nas ruas. Nós já tivemos aqui em São Paulo também. Já tiveram aqui em São Paulo, exatamente. E essa é uma proposta típica de intervenção urbana que as empresas têm interesse de estar se relacionando, porque é uma mídia interessante de estar sendo explorada, né? Porém, e chama bastante atenção. Chama bastante atenção, já é mídia espontânea, bacana, tem um apelo. Mas, no nosso entendimento, esse tipo de proposta, ela não abre para colaboração e ela não abre para participação das pessoas de uma maneira mais ostensiva. É uma participação que ela acaba sendo muito limitada, né? Uma participação quase que de entretenimento. E aí mora a grande diferença do tipo de proposta de transvenção para uma proposta de intervenção urbana. Uma proposta de transvenção, ela está totalmente conectada com um paradigma de colaboração, um paradigma de desenvolvimento de rede, de conseguir entender quem são aqueles atores que vão estar se vinculando com aquela proposta ou não. Então tem todo um entendimento mais sistêmico e muitas vezes micropolítico, porque os relacionamentos são feitos pouco a pouco para conseguir formar uma massa crítica que se relacione com aquela proposta. E aí que a gente tenta fazer sempre uma diferenciação, né, de propostas de intervenção urbana para propostas de transvenção urbana, né? Então,
São duas coisas diferentes e é uma questão que, para as marcas se vincularem a esse tipo de iniciativa, tem que ter todo um entendimento se isso faz sentido para o DNA daquela marca, né? Então a gente tem que entender se esse tipo de proposta, aquela marca vai estar agregando alguma atitude, apoiando uma iniciativa desse tipo. Então, de novo, né, a gente não pode cair em modismos e achar que certas propostas... Encaixotar tudo de vez. Tudo vale para tudo, né? Então, acho que... Porque senão é fácil também, né? A gente... Assim, regrinha e tal, tá tudo certo. Exatamente. Então, bom, o papo tá ótimo, mas a gente vai fazer um intervalo. Antes do intervalo, eu quero convidar você a participar da nossa enquete. No dia, a pergunta de hoje para você votar é: a publicidade tradicional ainda funciona? No final do programa, a gente dá a resposta para você. Para você votar, entre www.urbansystems.com.br e até já com mais Urbanville para você. Até já. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Olha, até que esse complexo vitamínico tá barato e a caixinha tão bonita, deve ser bom, né? Opa! Levando a vitamina, ganho uma pastilha de graça? Tá pra mim, vou levar vitamina, pastilha, tudo pra casa. Drogaria não é supermercado, né? Comprar remédio não é como comprar roupa ou eletrodoméstico. Não compre medicamentos sem uma receita do médico ou orientação do farmacêutico. Bem-vindo ao mundo da ADesign, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, ColorSpan 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADesign Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629.